Revelado, a faxineira sussurrou em italiano: não assine isso, e transformou a vida do bilionário. Maria, uma faxineira italiana, sempre encontrou beleza no que muitos consideravam insignificante. Seu dia começava quando o sol ainda não havia surgido, e ela pegava o metrô para um dos prédios mais luxuosos de São Paulo. Com seu uniforme, que exalava o frescor do detergente e o calor de um lar, Maria passava despercebida em meio ao brilho ofuscante da riqueza ao seu redor. As conversas de alto escalão, os risos abafados e as reuniões não a incluíam, ela era apenas parte do cenário. Em um dia comum, enquanto Maria passava o pano em uma mesa de mármore polido, ouviu sussurros vindos da sala ao lado. Curiosa, ela parou para escutar. Um magnata de olhar severo e seus assessores falavam em tom conspiratório sobre um plano traiçoeiro. O coração de Maria acelerou, sua respiração tornou-se irregular. Aquilo não era apenas uma conversa, era um esquema para enganar investidores e roubar uma fortuna. O que ela ouvirá não podia ser ignorado. Não assine isso, sussurrou Maria em italiano, sua voz fina e delicada atravessando o ar pesado da sala. O magnata virou-se abruptamente, seus olhos brilhando com uma mistura de confusão e incredulidade. Todos pararam. O tempo pareceu congelar. Para Maria, cada segundo se arrastava como se o universo estivesse esperando o que viria a seguir. A tensão era tão densa que ela podia sentir o peso das olhadas desconfiadas dos assessores, como se a realidade estivesse se transformando. Aos poucos, o orgulho heráldico daquele ambiente repleto de prêmios e conquistas se desfazia diante de uma verdade crua. Ali estava uma mulher cujo valor sempre foi ofuscado pela ostentação, que agora se levantava com coragem. O bilionário, que sempre desdenhara de sua presença, parecia hesitar. Ele olhava não apenas para a faxineira que limpava seu escritório, mas para um ser humano que possuía uma sabedoria inestimável. Os pensamentos de Maria flutuavam entre passagens de sua infância na Itália e os ensinamentos de sua avó, que lhe instilaram um profundo senso de justiça. A decência, a empatia e a dignidade a guiavam, e ela não podia assistir sem agir. Era o momento de mudar sua narrativa. Em meio à confusão, questionamentos sobre sua própria identidade e lugar no mundo emergiam, mas sua convicção era mais forte. Eu só quero o que é certo, continuou, agora mais alta. Vocês estão traindo pessoas que confiaram em vocês. O olhar do magnata suavizou por um instante. As paredes de poder que o cercavam pareciam desmoronar. Maria podia sentir sua indignação ressoar no coração de todos. O silêncio era uma canção poderosa, um eco de possibilidades. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O bilionário, observando a coragem de Maria, começava a enxergar não só uma faxineira, mas uma mulher que desafiava toda a sua visão de mundo. As barreiras sociais que os separavam pareciam murchar, e uma conexão inesperada tomava forma no ar carregado de tensão. A sala continuava em silêncio, mas Maria sentia que, independente do que acontecesse, sua voz havia feito um eco. Agora, a verdadeira batalha estava para começar. Seria possível mudar algo em um mundo tão implacável como aquele? E o olhar do bilionário, haveria esperança de transformação ou apatia? A resposta ainda estava por vir, e o público segurava a respiração, ansioso pelo desenrolar dessa história impactante. O magnata, ainda paralisado pela surpresa, pareceu voltar à realidade. Ele respirou fundo, enquanto seus assessores trocavam olhares de espanto. Maria poderia sentir cada batida de seu coração reverberando na sala. A mudança na atmosfera era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade prestes a descarregar. Quem você pensa que é? Perguntou um dos assessores, com a voz carregada de desprezo. Mas, ao invés de intimidar Maria, isso apenas a fortaleceu. Ela olhou diretamente nos olhos do homem, sem vacilar.
Sou apenas alguém que acredita que a verdade precisa ser dita, respondeu, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O bilionário fez um gesto para silenciar seu assessor. Ele estava dividido, imerso em pensamentos que nem ele mesmo conseguia entender. O poder que sempre teve, baseado no medo e na manipulação, estava se desconstruindo diante da coragem de uma mulher que, por anos, havia sido invisível. Eu não posso deixar isso passar, ele disse, quase para si mesmo. Maria percebeu a luta interna dele. Se fosse honesto, ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha entre o que é certo e o que é conveniente. Era um momento decisivo. Maria sentiu que, de alguma forma, sua presença ali era significativa. E, ao olhar para o bilionário, ela viu um homem não só de riquezas, mas também de dúvidas e incertezas. Ali estava alguém que poderia não apenas ser um traidor, mas também um agente de mudança. As palavras da faxineira penetraram mais fundo no coração dele do que ele estava disposto a admitir. As memórias de sua avó, que sempre deixava claro que a honestidade é o verdadeiro caminho para o sucesso, pareciam ecoar nas paredes da sala. Como ele podia ignorar esse chamado? Maria, percebendo a hesitação sustentável no olhar do magnata, continuou. Se você assinar isso, estará destruindo vidas. Que diferença sua fortuna fará, se você perder o que realmente importa? Seu tom estava cheio de paixão e sinceridade. Nesse momento, algo mudou. O magnata se virou para seus assessores, que ainda aguardavam uma ordem, como leões prontos para atacar. A tensão era um fio que poderia se romper a qualquer instante. Ele hesitou, olhando para os papéis em suas mãos, e Maria viu a possibilidade de redenção em seu olhar. Você está certa, ele finalmente disse. Não posso seguir nesse caminho. Não posso continuá-lo. Cada palavra era um peso sendo levantado, como se um fardo gigante estivesse saindo de seus ombros. Os assessores, espantados, não conseguiram esconder a incredulidade. O que você está fazendo? Um deles gritou, desesperado. O bilionário, afinal, se virava para Maria novamente, a mulher que lhe mostrará que a coragem pode vir de onde menos se espera. Vou cancelar esta reunião e reavaliar tudo. Vou escutar as vozes que nunca escutei. As palavras dele se tornaram um grito de resistência contra um sistema opressivo e injusto. Maria sentiu um calor no peito, uma esperança emergindo. Mas no fundo, uma dúvida permanecia: será que ele realmente conseguiria mudar? As vozes ao redor ainda ecoavam descontentamento, e a batalha estava apenas começando. Enquanto o bilionário se concentrava em suas decisões recém-descobertas, o olhar de Maria se perdeu em pensamentos. O medo do desconhecido a envolvia. O que aconteceria agora? E se, ao invés de mudança, ele optasse por preservar seu império às custas de sua integridade? Ela respirou fundo e pediu a si mesma que continuasse firme. Em um mundo que parecia estar destinado ao cinismo, ela se minimizava diante da grandeza da verdade. Quando tudo parecia se preparar para um novo começo, uma notificação no celular dela a sacudiu, uma mensagem anônima. Você não sabe o que está desencadeando. Cuidado, eles não vão deixar isso barato. O coração de Maria disparou. Uma nova onda de medo tomou conta. O que realmente a aguardava nessa nova jornada? O que ela havia começado poderia gerar consequências inimagináveis, mas ela estava disposta a lutar pelo que era certo. Ela olhou para o bilionário. Determinada. Essa história estava apenas começando, e ninguém poderia prever o impacto que suas escolhas iriam ter. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixados no bilionário, que, por um breve instante, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Maria sentia a energia pulsar ao seu redor, quase como um turbilhão de emoções prestes a explodir. A mensagem anônima ainda ecoava em sua mente, trazendo uma sensação de urgência palpável. Quem mais sabe disso? O bilionário quebrou o silêncio, seu rosto agora um misto de determinação e medo. A pergunta pairou no ar, e Maria percebeu que cada resposta poderia trazer mais repercussões do que seu coração estava preparado para suportar. Ela hesitou, mas acabou falando. Não sei, mas as pessoas que sofrem com suas decisões têm vozes.
E elas estão começando a se levantar. Ele a encarou, e Maria pôde ver a confusão misturada à determinação em seus olhos. O magnata deu um passo em direção à mesa, como se o peso das decisões que tomaria ali estivesse formando uma ponte entre seu passado e um futuro incerto. Se eu fizer isso, a voz dele trêmula, como se falar em voz alta ajudasse a ganhar clareza. Se eu realmente decidir mudar, vou ter que enfrentar tudo o que construí. A pressão, a expectativa, tudo isso. Um assessor, aparentemente ainda em choque, tentou intervir. Você não pode simplesmente desistir do que construiu. O que vai fazer com toda essa gente que depende de você? As palavras traziam uma inquietação que ressoava como um eco distante, numa sala que, até há pouco tempo, era preenchida por um poder que agora começava a vacilar. Depende de mim ou dessa verdade? O bilionário replicou, sua voz firmando-se com um pouco mais de autoridade. São vidas, esses números, esses contratos, eles não representam o que realmente importa. Maria percebeu que, a cada palavra, ele se conectava mais consigo mesmo. Era como se cada frase o aproximasse da autenticidade que havia sido enterrada sob camadas de poder e ambição. Ela apenas observou, com um misto de esperança e apreensão. Se você realmente quiser fazer isso, precisará estar pronto para o que vem a seguir. Sua voz era suave, mas tinha uma gravidade que não poderia ser ignorada. As pessoas que sempre estiveram ao seu redor vão tentar te parar. Elas não vão aceitar mudanças assim, de uma hora para outra. O magnata respirou fundo, como se estivesse absorvendo a situação. A verdade é um preço alto demais a se pagar? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Maria notou os traços de fragilidade em seu rosto, mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de coragem nas suas costas. Era impressionante como, no fundo, as duas almas se encontravam. Quero ser parte dessa mudança, ele finalmente disse. Mas não sei por onde começar. Suas palavras eram um convite, e o olhar em seus olhos pedido por ajuda. Comece ouvindo, Maria sugeriu. Converse com as pessoas que realmente entendem o que está acontecendo. As que enfrentam os problemas que suas decisões causaram. Você vai descobrir que há mais em jogo do que apenas números. Ao ver um breve sorriso surgir nos lábios dele, Maria sentiu uma onda de esperança. Poderia realmente estar moldando um novo capítulo para ele e quem sabe até para ela mesma? Mas antes que pudessem discutir mais, um outro alerta em seu celular chamou sua atenção. A mensagem era de um grupo desconhecido, e novamente a urgência disparou entre seus pensamentos. O tempo está acabando. Seja rápido ou tudo estará perdido. Maria sentiu o peso das palavras se instalando em seu peito. O que ela havia despertado poderia levá-la a novos fornos de poder, mas também poderia significar uma tempestade. Estava disposta a encarar, mas seria ele capaz de segui-la nesse caminho perigoso? O olhar dela cruzou com o do bilionário, e as incertezas do futuro se fizeram novamente presentes no ar. A vida deles estava em uma encruzilhada, e agora a escolha de cada um deles poderia definir não apenas seus destinos, mas também o destino de muitos outros. Estariam prontos para os desafios que vinham pela frente? A verdadeira transformação estava prestes a acontecer, mas quem estaria preparado para o que eles descobririam em seguida? Maria sentiu um leve tremor na mão ao ler a mensagem. As palavras pareciam se transformar em sombras dançantes, atraindo uma ansiedade crescente. O que viria a seguir? O bilionário não parecia notar o impacto da notificação, sua atenção voltada ao profundo abismo de decisões à sua frente. Você está bem? Ele perguntou, notando a mudança sutil em sua expressão. Estou só um pouco ansiosa, Maria respondeu, tentando esconder a tremedeira na voz. Precisamos agir rápido. Essa mensagem sugere que algo grande está para acontecer. A sala ainda estava tensa, e a atmosfera era carregada de expectativas. O bilionário olhou para os outros, buscando um apoio que não poderia encontrar entre aqueles que sempre o cercaram. Ele então voltou o olhar para Maria. Você realmente acredita que posso mudar tudo isso? Não só mudar, mas transformar, ela disse com fervor. Só precisa dar o primeiro passo.
Ele assentiu lentamente. Daquele momento em diante, sua expressão parecia revelar uma mistura de determinação e vulnerabilidade. O bilionário se virou para a janela, observando a cidade lá embaixo, cheia de vida, enquanto a névoa de indecisão começava a se dissipar. Vou ouvir, afirmou, e Maria sentiu um frio na barriga. O caminho à frente não seria fácil. Os emaranhados de sua vida seriam desfeitos um a um e, com eles, as ilusões que ele havia construído tão cuidadosamente. Mas, como começar? O tom de sua voz agora era mais confiável, com menos insegurança. A transformação estava começando a tomar forma. Converse com as pessoas que você afastou, ouça suas histórias. Entenda não apenas suas lutas, mas também suas esperanças, Maria sugeriu, suas palavras carregadas de urgência e empatia. Ainda assim, as incertezas pairavam. Ele precisava de apoio logo, mas como lidar com a resistência ao seu redor? O assessor que havia interrompido anteriormente se aproximou, alertando sobre uma agenda repleta de compromissos que o esperavam. O bilionário respirou fundo, decidido a não apenas pegar seu smartphone, mas a usá-lo como uma ferramenta de conexão humana. No entanto, antes que pudesse agir, mais uma mensagem chegou de seu celular. A verdade vem à tona. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Prepare-se. Maria sentiu um nó na garganta. Cada nova informação parecia uma onda, cobrindo-os em um mar de incertezas. O que você acha que isso significa? Ela perguntou, as palavras escapando de seus lábios com um misto de curiosidade e apreensão. Não sei, mas é algo que não posso ignorar. Ele olhou pela janela novamente, a cidade refletindo suas dúvidas e esperanças. Acho que preciso de um tempo sozinho. Ela sentiu uma pontada de tristeza, mas também liberdade. Era um momento crucial, uma oportunidade para que ele pudesse se conectar com suas próprias emoções. Vou ficar por perto, disse, sua voz suave. O bilionário assentiu, ainda preso em seus pensamentos. Assim, ele se afastou, caminhando para os corredores adornados e vazios do prédio, enquanto Maria permaneceu onde estava, sentindo a urgência do seu próprio papel nessa jornada. Com o coração acelerado, Maria decidiu que precisava agir. Aquela mensagem, aquela sensação de que algo muito maior estava em movimento a chamou para uma investigação mais profunda. Que segredos estavam escondidos? O que a faxineira, que sussurrou a frase em italiano naquele dia fatídico, sabia? Ela pegou seu celular, impulsionada pela necessidade de busca e resposta. A resposta estava mais próxima do que pensava, mas o que isso poderia revelar não apenas para o bilionário, mas para todos à sua volta? À medida que as peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, uma nova questão pairava em sua mente. Quem realmente era aquela faxineira e qual era a verdadeira mensagem que ela queria passar? O mistério ganhava contornos, e Maria sentia que estava prestes a entrar em uma jornada que desafiaria tudo o que conhecia. Agora, o que realmente importava era desvelar esse enigma que poderia transformar suas vidas para sempre. Com o celular nas mãos, Maria navegou pela web em busca de pistas sobre a faxineira. Ela se perguntou se o sobrenome dela poderia ser encontrado em algum lugar. O instinto dizia que o que a mulher sussurrou não era apenas um aviso, mas um chamado. Havia uma certeza de que aquelas palavras continham um poder oculto que poderia moldar não só a vida do bilionário, mas também a dela e de tantos outros. A cada nova mensagem de texto, seu coração batia mais forte. Pesquisou e pesquisou, até que a foto de uma página antiga de uma publicação local apareceu. Era um obituário. Um nome familiar emergiu entre as letras, Sofia Bellini. Maria sentiu um arrepio. As histórias que ouvirá sobre a cidade, as lendas que cercavam pessoas como Sofia, eram verdadeiras? Ela era uma dessas pessoas que conhecem segredos enterrados sob camadas de indiferença? Maria decidiu seguir em frente. A publicação trazia uma morada, e algo dentro dela a impelia a ir até lá. Enquanto andava, as lembranças da infância passaram por sua mente. Ela lembrou da avó, que sempre dizia que para se conhecer o futuro, era preciso entender o passado. O que aquilo queria dizer? Qual era o passado daquela faxineira? A cada passo, ela se questionava,
E se essa fosse a última chance de entender algo maior? Quando chegou ao local, um pequeno prédio de 2 andares escondido entre edifícios imponentes, a realidade do que estava fazendo a atingiu. O que se esperava dela não era claro. Mas ao entrar, o cheiro de café fresco e bolachas acabadas de assar a envolveu, criando uma sensação de conforto. No entanto, o lugar estava cheio de rostos desconhecidos e vozes sussurrantes. Maria hesitou ao ver a porta de uma sala ao fundo. Na verdade, tudo parecia um filme. Ela era protagonista em uma jornada de autodescoberta. Um homem a intrigou, sentado a uma mesa, lendo um livro antigo. Ele percebeu a presença dela e a observou com curiosidade. "Está procurando por alguém?" perguntou ele, com um olhar perspicaz. "Sim, eu gostaria de saber sobre Sofia Bellini." A voz de Maria tremia, mas havia algo firme em seu olhar. O homem fechou o livro e olhou bem nos olhos dela. "Você é corajosa", ele disse. "Poucos ousam buscar verdades que podem mudar suas vidas para sempre." Aquelas palavras a impactaram. Era como se ele soubesse exatamente o que se passava em seu coração. Maria começou a explicar sua ligação inesperada com o bilionário e a mensagem enigmática que a faxineira deixou. O homem ouviu atentamente, parecendo absorver cada palavra. "Você não se informou à toa", ele afirmou, quebrando um breve silêncio. Sofia sabia mais do que aparentava. Ela sempre foi a guardiã de muitos segredos que vão além deste lugar, até as alturas onde seu amigo habita. As palavras dele a deixaram intrigada. O bilionário estava só no meio de um grande turbilhão. "O que você quer dizer? O que isso tem a ver com ele?" O homem se levantou e foi até uma parede adornada com fotos antigas. Ele indicou uma imagem em particular. Era Sofia, mas ao lado dela, várias figuras conhecidas também estavam lá. Entre eles, algumas pessoas que Maria lembrava de terem um papel importante na vida do bilionário. Essas pessoas elas estão conectadas a um passado que você e seu amigo ainda não conhecem. O que Maria ouviu a fez sentir as pernas fracas. Era uma conexão que prometia desvendar não apenas o futuro do bilionário, mas o dela também. O que mais estava prestes a ser revelado? Quais promessas antigas, já esquecidas, seriam reavivadas? E, principalmente, até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? As palavras daquele homem ecoavam na mente de Maria enquanto ela se preparava para a próxima etapa dessa jornada. O destino a chamava, e uma verdade inexplorada estava prestes a vir à tona. Mas o que ela faria com essa verdade quando finalmente a alcançasse? Maria sentiu o coração disparar. As informações que tinha nas mãos eram mais do que um quebra-cabeça, eram peças de um jogo complexo e sombrio. O homem, que se apresentará como Alberto, parecia saber exatamente qual o peso daquela descoberta. Ele observava cada movimento dela com a intensidade de alguém que já tinha visto pessoas perderem tudo por conta de segredos mal guardados. "Você deve estar preparada para o que vai descobrir", ele disse, sua voz baixa e cautelosa. Nem toda a verdade é fácil de lidar. Maria sentiu, engolindo em seco. Ela não estava ali para recuar agora. "Por onde começo?" perguntou, sem saber o que realmente esperava ouvir. Alberto caminhou até uma estante repleta de livros empoeirados. Após alguns minutos, retirou um volume surrado e o abriu em uma página marcada. Sofia deixou rastros em suas histórias. O que ela escrevia não eram apenas contos da vida de outros, mas reflexões suas, do que viu e sentiu ao cuidar dos ricos e poderosos. Segredos que, se revelados, poderiam derrubar impérios. Maria ficou atenta. O bilionário ele pode estar em perigo. As mensagens dela deveriam chegar até ele. Eu preciso entender o que isso significa para nós. Ele olhou fundo em seus olhos, como se ponderasse a gravidade do que estava por vir. Algumas verdades podem ser mais traiçoeiras do que se imagina. Uma decisão errada e tudo pode desmoronar. A urgência nas palavras de Alberto fez um calafrio percorrer a espinha de Maria. Ela não podia pensar nas consequências, o que a fazia se sentir viva. Havia um claro fio de esperança que se entrelaçava com a angústia, como uma flor que brota no meio de uma rocha.
Você acha que ele correrá risco se o que Sophie sabia for revelado? Ela não queria pensar que o homem em quem estava acreditando poderia ser derrubado por algo tão simples quanto um segredo de um passado esquecido. Não é apenas um risco, é uma certeira possibilidade. O que você e ele não veem é que, para algumas pessoas, a verdade é mais perigosa do que a mentira. Alberto fechou o livro lentamente, expressando que aquilo havia sido a ponta do iceberg. Naquele instante, Maria sentiu a pressão do mundo em suas costas. A ideia de entrar em uma seara de conflitos antigos a apavorava, mas um instinto interior a empurrava. Se havia mesmo uma conexão histórica e emocional entre Sofia e o bilionário, então ela poderia ser a ponte que ligava esses mundos. E se a verdade não for apenas sobre o passado dela? E se isso também se relacionar comigo? Com o que eu sou e faço? Maria perguntou, o suor escorrendo da sua testa. Alberto a estudou com atenção, como se estivesse puxando um fio de medos compartilhados. É possível. Cada pessoa carrega suas verdades. E às vezes, nos encontramos enredados em folhetins que não escrevemos. Prepare-se, Maria. Você está prestes a entrar profundo demais nesta história. Um novo impulso de coragem tomou conta dela, e, decidida, Maria sabia que não havia volta. Onde podemos começar? Pela verdade de Sofia, Alberto respondeu, um sorriso enigmático no rosto. E, se tiver coragem, pela verdade que talvez você mesma tenha esquecido. O olhar de Maria se firmou. Compreender o passado não era só uma peça do quebra-cabeça, mas um mapa que a levaria à verdade, mesmo que isso significasse balançar todo o seu mundo. Estou pronta, disse ela, sentindo-se como uma aventureira prestes a descobrir tesouros e perigos. Mas enquanto Alberto começou a guiá-la através das histórias de Sofia, um alerta no telefone de Maria fez seu coração parar. Era uma mensagem do bilionário, que dizia, precisamos conversar sobre algo urgente. É sobre a faxineira. Você sabe algo que ainda não me contou? A respiração de Maria ficou entrecortada, e a dúvida a invadiu. O que fazer agora? Revelar a verdade poderia acender chamas que nunca mais poderiam ser apagadas. Ela estava realmente preparada para isso? As camadas de segredos começaram a se repassar na mente dela e a jornada só estava começando. Maria leu a mensagem novamente, como se as palavras pudessem ganhar novos sentidos a cada vez que a encarava. O coração batia forte, reverberando na sua mente a pergunta que não se calava: o que ela poderia fazer agora? Ela não queria colocar o bilionário em risco, mas também não podia se omitir. Algo na maneira como ele se importava com a faxineira fazia sentir que havia uma conexão muito mais profunda entre eles. Alberto, percebendo a mudança no semblante dela, levantou a sobrancelha. Você parece apavorada. O que está acontecendo? Ele se aproximou, a tensão entre os dois palpável. É a mensagem, ele quer saber da faxineira. Da Sophie, Maria respondeu, a voz tremula. Estou com medo de que, se eu contar, ele não só se arrisque, mas também eu. E se você estiver certo sobre a verdade ser mais perigosa? Alberto fez uma pausa, suas palavras pesando na sala, e o silêncio parecia se esticar. Escolher não contar pode ser tão arriscado quanto revelar tudo. Às vezes, somos pegos na armadilha da indecisão. O que você sente em relação ao bilionário? Confie nele, ou sinta que não pode se abrir? Maria olhou pela janela, vendo o movimento na rua abaixo. As luzes da cidade brilhavam, mas nada se comparava à tempestade de emoções dentro dela. Ele é diferente. Tem um jeito de olhar que me dá esperança, mas ao mesmo tempo, tudo isso é muito complicado. Na vida, o que parece simplista sempre esconde algo mais profundo, disse Alberto, suavizando a intensidade com um tom paternal. O que você sentir decidirá seu próximo passo. Ouvindo isso, Maria se virou para ele, uma centelha de determinação nos olhos. Preciso saber do que se trata essa faxineira. Se há uma ligação com a história dela, e se isso também impacta o bilionário, não posso me esconder. Meu coração não permite. Alberto acenou com a cabeça, transmitindo um pouco de apoio. Então vamos, comece do começo. O que você sabe sobre Sophie?
Os segredos dela podem ser a chave não apenas para entendê-la, mas para entender o bilionário e, quem sabe, a você mesma. Maria respirou fundo, sentindo a bravura se acumular. Seus dedos tremiam ao tocar nos papéis que Alberto havia lhe mostrado. As histórias de Sofia pareciam gritar para serem desenterradas, e isso poderia significar uma nova vida, não só para ela, mas para o bilionário. Alberto indicou a página marcada no livro. Os contos de Sofia não falam apenas sobre o passado. Elas são como fios que tecem o presente. Vamos examinar isso juntos. Enquanto ele começava a ler em voz alta um dos contos, Maria sentiu uma conexão instantânea. A história trazia à tona sentimentos de injustiça, amor e perda. Ela se perguntava quantas verdades estavam escondidas nas entrelinhas. E, em meio à leitura, cada palavra sussurrava segredos que pareciam reverberar em seu próprio coração. Mas no fundo, uma pergunta persistia: e se os segredos não fossem apenas de Sofia, mas também dela? A história progredia, revelando conexões inesperadas entre os personagens. Maria se via refletida nas angústias da protagonista, e isso apenas a deixava mais envolvida. A faxineira poderia ter deixado uma mensagem oculta entre os contos de Sofia. E, a cada página, a tensão se acumulava. Quando Alberto virou a página para continuar, um som repentino cortou a atmosfera silenciosa. O celular de Maria tocou novamente. Era uma chamada. Era o bilionário. Ela hesitou, seu coração acelerado. O que ele queria exatamente? O que ela diria? O peso da incerteza quase a fez desistir. Mas, antes que pudesse decidir, a ligação começou a tocar na tela, uma nova revelação estava prestes a ser feita. Maria respirou fundo, a adrenalina aflorando. E agora? Pensou, com um frio na barriga. O que ele diria? Será que essa conversa mudaria o rumo de tudo para ela? Afinal, entrar naquele jogo de verdades poderia ser tudo o que ela precisava para se libertar ou se aprisionar de vez. Maria olhou fixamente para a tela do celular enquanto a chamada insistia em tocar. O toque parecia ecoar dentro dela, um mantra insistente, uma pulseira de nervos à flor da pele que a puxava para mais perto de uma decisão que a aterrorizava e ao mesmo tempo a fascinava. Por que é tão difícil? Pensou, antes de finalmente deslizar os dedos pela tela, atendendo a chamada. A voz do bilionário soou do outro lado, direta e envolvente. Maria? Você está aí? Oi, aqui é a Maria, respondeu ela, tentando ocultar o tremor que quase denunciava sua apreensão. A voz dele era firme, porém havia um tom de preocupação que não podia passar despercebido. Eu precisava falar com você. É sobre a faxineira. Sophie, certo? Você sabe algo que eu não sei? O coração dela despencou. Ele estava tão perto de descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo, isso a deixou em pânico. Eu conheço algumas coisas, mas não sei se agora é o melhor momento para discutir isso. Vamos ser diretos. Eu não tenho medo da verdade, e espero que você também não tenha. Eu sinto que isso é mais importante do que imagina, ele insistiu, e sua voz forte fez o sangue correr mais rápido em suas veias. Maria respirou fundo. Sophie tem uma história difícil. Aparentemente, as coisas não são como parecem na vida dela. Há muitos segredos que talvez possam atingi-lo, e é essa a razão do medo que sinto em me abrir, ela alertou, a sinceridade tomando conta de seu tom. Segredos? Você pode me dar uma ideia do que estamos lidando? Ele estava cada vez mais impaciente, e a urgência em sua voz era inconfundível. É complicado as palavras faltavam. O que dizer? Revelar os problemas de Sophie significava expor o bilionário a riscos que ele não deveria enfrentar. Afinal, estava em jogo não apenas uma ligação emocional, mas a segurança de todos ao redor. Escute, Maria. Se há algo que eu deva saber, então você precisa me contar. Não podemos agir como se estivessem vivendo em um conto de fadas. A vida real é cheia de perigos, ele disse, e de alguma forma, isso fez Maria sentir uma conexão maior com ele. Eu encontrei algumas mensagens, mas elas são enigmáticas, como se Sophie quisesse se proteger e também a você.
É preciso desenrolar esse mistério, e eu estou disposta a ajudar, mas é arriscado, confessou, seu coração batendo forte, a visão embaçada pela tensão da conversa. Eu estou pronto para correr esse risco. Você me deixa mais curioso. E você? Perguntou ele, e naquela interrogação estava tudo, a esperança, o desejo de um futuro e o risco de um passado obscuro. Maria sabia que não havia mais volta. Está bem. Eu vou te contar tudo o que sei, mas precisamos de um plano. Não podemos agir às cegas. Perfeito, podemos nos encontrar. Preciso de você ao meu lado nesse quebra-cabeça. Vamos investigar isso juntos, propôs o bilionário, e a determinação em sua voz fez a linha entre a realidade e a fantasia se esmaecer. Eu está bem, podemos fazer isso. Ela mal podia acreditar no que estava fazendo, mas uma chama de coragem tinha começado a brilhar dentro dela. A vida de Sophie poderia realmente mudar a deles, e de alguma forma, parecia que começariam uma jornada conjunta. Enquanto falavam, uma ideia lhe atravessou a mente. E se o que Sophie escondia não fosse apenas perigoso, mas também a solução para toda a confusão em que estavam envolvidos? Precisamos ser rápidos, disse ela, tentando organizar pensamentos. Pode haver pessoas que não querem que isso venha à tona. A ligação começou a falhar. Ambas as vozes ficaram distantes, o sinal se perdendo. Antes que tudo ficasse mudo, ouviu o bilionário puxando-a rapidamente, talvez com a mesma sensação inquietante que corria em seu peito. Um pensamento ecoou em sua mente: o que mais estaria prestes a ser revelado? Esconderijos e mentiras a cercavam, mas a revelação estava ao alcance. As histórias que Sophie poderia ter vivido tinham o poder de transformar suas realidades. Maria olhou pela janela novamente, vislumbrando o céu escuro da cidade, sentindo que mudanças significativas estavam a caminho. E, no fundo, uma pergunta ficou martelando: seriam essas mudanças para melhor ou para pior? Maria não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do bilionário ressoavam em sua mente, como um eco intenso que se recusava a se apagar. Precisamos nos encontrar. Aquilo poderia significar que a verdade, não importasse quão dolorosa, estava prestes a ser revelada. Um misto de ansiedade e expectativa a envolvia. O que a faxineira poderia estar escondendo? E como isso afetaria todos eles, especialmente o homem que ela apenas começava a entender? Ao amanhecer, Maria decidiu que precisava ter um plano. Enquanto a luz do sol filtrava pela janela de seu pequeno apartamento, ela pegou um caderno e começou a anotar tudo o que sabia sobre Sophie. Cada detalhe parecia ganhar vida nas páginas, as histórias dela, os fragmentos de conversas, as mensagens enigmáticas. Era como montar um quebra-cabeça feito de lembranças e segredos. Quando o sol subiu, ela tomou coragem e ligou de novo para o bilionário. As mãos tremiam, mas a determinação falou mais alto. Oi, aqui é a Maria. Podemos nos encontrar hoje? Tenho algumas informações bem importantes sobre a Sophie. A resposta dele foi rápida. Claro. Onde e a que horas? Maria sugeriu um café próximo do escritório dele. Um lugar movimentado, onde poderiam conversar sem muitos olhares curiosos. Naquele ambiente, a adrenalina pulsava em suas veias enquanto ela se preparava para a conversa crucial. No café, ela chegou cedo, pedindo um café preto e sentando-se em uma mesa perto da janela. O mundo lá fora movimentava-se rapidamente, mas ela se sentia fora da realidade, imersa em pensamentos. O que ela diria? Como apresentaria a verdade sem parecer uma delatora? Ele chegou pontualmente, seu jeito decidido exalando uma confiança quase palpável. Oi, Maria. Você parece tensa. Vamos começar? Ele disse, puxando uma cadeira. Maria respirou fundo. Sophie, eu não sei como começar. Ela tem um passado muito complicado e você precisa entender isso antes que algo aconteça. Os olhos dele estavam fixos nela, cheios de atenção. Fale. Ela fez algumas escolhas erradas. Aquele trabalho de faxina, por exemplo, não é tudo o que parece. Sophie esteve envolvida em um esquema, algo que não deveria. A voz dela tremia, mas ela continuou, e houve mensagens que encontrei.
Mensagens que sugerem que ela poderia estar em perigo. Pode haver pessoas atrás dela, e isso pode envolvê-lo também. O rosto do bilionário se fechou. Pessoas? Como assim? Maria, você está me dizendo que ela está sendo ameaçada? Pode ser, eu não sei se as mensagens são claras o suficiente. É tudo um emaranhado de segredos, ela respondeu, seu coração acelerando. Por isso, precisamos agir. Eu pensei em confrontá-la, mas tenho medo do que isso pode desencadear. Ele se inclinou para frente, um olhar determinado em seus olhos. Não podemos ignorar isso. Sophie precisa de uma solução e nós devemos encontrá-la antes que seja tarde demais. A conexão entre eles parecia crescer, como um laço que unia suas vontades. Mas então, uma dúvida repentina a atingiu. E se ela não quiser se abrir? E se estivermos invadindo o espaço dela? A insegurança a consumia. Precisamos ser firmes, mas também respeitosos. Não podemos deixá-la sozinha nessa. Ele olhou profundamente em seus olhos, e algo na intensidade dele fez Maria sentir que estavam no mesmo barco. Após definirem um plano para se encontrar com Sophie, ela não pôde evitar o sorriso que se formou em seus lábios ao pensar que, de alguma forma, havia encontrado um propósito ao lado dele. Mas exatamente nesse momento, o celular dela vibrou, e uma mensagem apareceu. Era de um número desconhecido. Cuidado, você está se metendo em algo muito maior do que imagina. Não se aproxime de Sophie. A respiração de Maria estancou e uma onda de preocupação tomou conta dela. Quem estava ameaçando Sophie? E por que começaram a se preocupar com ela agora? Enquanto a café esfriava na mesa, a incerteza crescia. O que mais eles teriam que enfrentar? Era tudo parte de um jogo mais perigoso, e as sombras pareciam se aproximar. Maria sabia que a conversa com Sophie não seria fácil, mas o toque da mensagem anônima fez tremer. Cuidado, você está se metendo em algo muito maior do que imagina. As palavras ecoavam em sua mente, uma advertência que não podia ignorar. O bilionário percebeu a mudança em seu semblante. Você está bem? Perguntou, a preocupação em seus olhos. Na verdade, não. Recebi uma mensagem estranha. Maria hesitou, buscando coragem. Diz que é perigoso se envolver com Sophie. Ele franziu a testa. Talvez precisemos agir mais rápido. Vamos conversar com ela e entender o que está realmente acontecendo. Maria sentiu, apesar do medo que a consumia. Decidiram se encontrar com Sophie na pequena cafeteria onde Maria trabalhava. Ela conhecia o ambiente, e poderia oferecer um pouco mais de conforto e privacidade à faxineira. Quando chegaram ao local, o aroma do café misturado ao cheiro do pão fresco deixava o ar carregado de esperanças. Mas Maria sabia que, por trás daquela aparência acolhedora, havia um turbilhão à espreita. Assim que Sophie entrou, Maria notou a expressão cansada em seu rosto. A mulher parecia mais velha do que realmente era, seu olhar distante revelando um universo de dúvidas e medos. Oi, Sophie, Maria cumprimentou, tentando transmitir segurança. Oi, Maria. O que vocês estão me chamando? Sophie perguntou, nervosa. Antes que Maria pudesse responder, o bilionário se apresentou. Prazer, sou Thomas. Sou amigo da Maria, e queremos falar com você sobre algumas coisas que temos ouvido. A tensão na sala era palpável. Sophie hesitou, olhando de um para o outro. Sobre o que exatamente? Sua voz demonstrava desconfiança, mas também curiosidade. Maria respirou fundo, sua determinação firme. Estamos preocupados com você. Recebemos algumas informações que implicam que você está em perigo. Mensagens indicam que seu passado pode estar voltando para assombrá-la. Os olhos de Sophie ampliaram-se, uma mistura de medo e alívio. O que vocês sabem? A pergunta estava implícita, mas a resposta não vinha fácil. Eu encontrei mensagens que dizem que seu passado está ligado a um problema maior, algo perigoso no qual você se envolveu involuntariamente. Precisamos que você nos conte o que está acontecendo, Sophie, Maria disse, sua voz quase em um sussurro. Sophie hesitou novamente, mas a empatia nos olhos de Thomas parecia desarmá-la aos poucos.
É complicado, começou, com a voz embargada. Sophie olhou para o chão, buscando coragem. Na verdade, eu trabalhei para pessoas que não eram nada boas. Eles estavam envolvidos em coisas ilegais, e eu fui enganada. A máfia? Thomas perguntou. A gravidade da situação açoitava o ar. Sophie balançou a cabeça lentamente e disse, sim, algo assim. Um dia, pedi ajuda a um dos meus chefes. Eles não gostavam de que eu quisesse me desvincular. Fui embora, mas as ameaças nunca pararam. Maria sentiu uma onda de pesar. Por isso você estava angustiada. Você não sabia a quem recorrer. Exato. Só que nunca imaginei que poderia correr perigo de novo, e se eu aparecer na mídia por causa do que aconteceu, tudo irá para o fundo do poço. Sophie parecia mais triste a cada palavra. Não temos certeza de que estar em contato com você traz riscos, mas estamos aqui para ajudar, Thomas ressaltou, sua voz firme e protetora. Como? Sophie perguntou, quase em um sussurro. Como você pode nos ajudar? Thomas olhou para Maria, e ela sentiu que era hora de mostrar sua força. Podemos contatar a polícia, precisamos que isso acabe de uma vez por todas. Não deixe isso na sua mão, você pode ficar vulnerável. Sophie se encolheu quando ouviu palavra de polícia. Não. Isso apenas pioraria. Eles têm garras longas. Se souberem, vão me silenciar. Mas temos que romper esse ciclo. Você é mais forte do que imagina, e precisa acreditar que merece um final feliz, Maria instou, e essa determinação parecia atravessar Sophie. Os olhos de Sophie começaram a brilhar, mas a determinação ainda não era total. Eu não sei se consigo encarar isso. Eu tenho medo do que pode acontecer. Isso pode ser um novo começo. A vida que você merece pode estar à sua porta, mas para isso, você precisa tomar uma atitude agora. Thomas encorajou, seu olhar tinha a intensidade de quem entendia o peso daquele momento. Quando a verdade começou a se materializar, Maria notou que o medo de Sophie dava espaço a um lampejo de esperança. Era a primeira vez em muito tempo que a faxineira olhava para a frente, e não para trás. Se for preciso eu ajudo ao máximo que puder, mas não posso sozinha, Sophie finalmente concordou, a coragem começando a fluir. Maria sorriu, um sorriso que poderia mudar tudo. Então vamos juntas. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Mas naquele momento, uma vibração interrompeu o ar tenso. O celular de Thomas vibrou sem parar. Ele olhou rapidamente e a preocupação tomou conta de seu rosto. Precisamos ir. Isso não é seguro aqui. Ao sair, Maria se virou para Sophie, decidida. A partir de agora, você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntos. As três almas, protagonistas de suas próprias histórias, se uniram em uma onda de transformação. Mas enquanto caminhavam para a saída, Maria se perguntou o que mais poderia acontecer. O futuro ainda era incerto e sombrio, e os segredos, agora iluminados, poderiam levá-las a um entendimento profundo de si mesmas. Seguir em frente não seria simples, mas havia um fio de luz na noite escura que as envolvia. Estavam preparadas para lutar, mas com coragem e esperança um dia tudo poderia mudar. E para os que estavam assistindo, a verdadeira mudança estava apenas começando. Maria olhou para o céu através da janela do café e sorriu. Essa nova jornada em busca da verdade tinha apenas começado, mas a determinação de cada uma delas era a chave para a liberdade. Agora, no desenrolar dessa história, precisamos de seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar a continuação dessa jornada emocionante, deixar um like agora para alimentar o algoritmo e contar suas reações e teorias nos comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa transformação. O poder das histórias é real, e juntos podemos fazer a diferença.